Semana passada começamos a falar sobre marcos de fronteira, sobre esse tema que eu vou trabalhar até dia 10 de novembro. São 5 mensagens em que nós vamos falar a respeito dos 5 solas da reforma protestante. Semana passada falamos sobre somente a fé, sola fide. Mas só para a gente dar uma relembrada, eu faço isso nas 2, 3 primeiras mensagens, depois eu não fico lembrando tanto assim, mas só para a gente lembrar, quem não pegou semana passada, a gente falou um pouquinho a respeito da reforma protestante, falamos a respeito do contexto em que ela aconteceu, que foi justamente no século XVI, mas que ela já havia começado um pouquinho antes disso, já haviam pré-reformadores, pessoas que estavam descontentes, pessoas que não estavam entendendo o que acontecia com a religião delas quando liam a Bíblia e quando tinham acesso à palavra de Deus. O que era raro e era pouco acontecia. Mas nós aprendemos que a reforma, ela demonstra em toda a sua história definitivamente seus marcos de fronteira. E aí a gente falou um pouquinho sobre essa questão do marcos de fronteira. Marcos de fronteira é um termo utilizado, primeiro, que define limitações de uma região. Marcos de fronteira de uma cidade diz quando você para de pagar imposto em uma cidade e começa a pagar na outra cidade. Dependendo de onde está o teu terreno, é o marco de fronteira que vai dizer aonde você paga, a quem você deve imposto. A mesma coisa acontece no nosso país. A gente tinha um marco de fronteira no país que dividia o Brasil na metade de todo o nosso território. Por um lado era Brasil, por outro lado era toda a parte mais latina, né, espanhola tal. E esse marco de fronteira acabou sendo arrastado e o Brasil ficou do tamanhão que está. O marco de fronteira, ele define, ele limita. E a gente aprendeu que isso acontece regionalmente, isso acontece também em algumas situações. No caso da reforma protestante, os marcos de fronteira eram elementos que existiam em todo o movimento reformador, seja na Suíça, seja na Inglaterra, seja na Alemanha, que eles faziam parte de um mesmo acorde. Eles não foram construídos sistematicamente. Martinho Lutero nunca chegou a dizer assim, olha, vamos definir aqui quais são os marcos dessa reforma. Então, somente a fé. Ele diluía esses itens, esses marcos reformadores, dentro da sua teologia. A mesma coisa fazia Calvino, a mesma coisa fazia Martin Butzer. E assim, os reformadores, eles quando juntavam as suas teses, você percebia que havia algo em comum. E isso foi percebido recente, há pouco tempo, na verdade, no século XX, em 1916, Theodore Engelder, que vai fazer a primeira avaliação a respeito dos solas. Ele faz isso em 1916, Emil Brunner em 1934 e em 1962, Emil Brunner. O que eles vão percebendo? Eles vão percebendo que os reformadores tinham marcos impressos na sua teologia, coisas inegociáveis, valores inegociáveis. E foi então se destacado 5 desses valores que foram chamados de os solas da reforma protestante, que é o que a gente vai trabalhar aí durante um tempo. Semana passada falamos sobre somente a fé. E hoje, dia 20 de outubro, vamos falar somente a graça, ou sola gratia. Um marco da reforma, um marco de fronteira. Uma igreja que se diz protestante, uma igreja que se diz fruto de uma reforma que mudou completamente a religião cristã no mundo, ela tem um marco de fronteira que a define. Somente a graça. Somente a graça. E para isso a gente precisa responder a questão. O que é graça, afinal? O termo mais comum que a gente usa é o favor imerecido. É algo que eu não merecia ter, mas me foi dado. Favor imerecido. Não merecíamos. E é difícil lidar com isso, porque a gente gosta de merecer as coisas que tem. A gente gosta, a gente, em termos gerais, a gente gosta de fazer alguma coisa para pagar por tudo que a gente tem. Ainda que a gente não pague da maneira correta, mas a gente tem aquela coisa de eu estou devendo, eu preciso pagar. Então, se você, em algum momento, precisa de algum favor do qual você não merece, e alguém chega lá e simplesmente te socorre, sem você merecer,
simplesmente aconteceu. Uma cena da minha família que me marca bastante foi uma briga muito feia que minha mãe teve com meu tio. Horrível, horrível. Sabe essas brigas de família que o pessoal se xinga, vai cada um para um lado e depois fica sem se ver e sem se falar por anos? No final daquele ano, a minha mãe passou por uma dificuldade terrível e o meu tio veio me procurar. E ele falou para mim assim, a gente precisa dar uma ajuda lá para sua mãe e eu vim te falar se você pode levar umas coisas que eu separei para ela, né? E eu falei, levo, mas por que você não quer ir? Ele falou, não, a gente não anda muito bem, não. Eu falei, eu sei, mas mesmo assim você vai ajudar? Ele falou, é minha irmã. A gente está bravo um com o outro, mas ela é minha irmã. E a minha mãe não sabia que era ele que estava ajudando. Quando ela descobriu que era ele, ela quis pagar. Por quê? Porque a gente fica desconfortável com a graça. A graça é um favor imerecido. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele escreve aos Coríntios. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por quê? Porque a graça não faz o menor sentido. Não faz. É escândalo. É loucura. Seu filho foi mal o ano todo na escola. E o outro filho foi bem o ano todo na escola. O filho que foi mal na escola brigou com o professor e foi expulso. O filho que foi bem tirou só 10 e é o queridinho do diretor da escola. Chega no final do ano, você dá um presente igual para cada um. Um videogame. Igual para cada um. Você acha que o filho que fez tudo direitinho fica confortável quando vê você presenteando o outro do mesmo jeito? Seja sincero, você acha que fica? Você acha que ele merece? Você acha que faz sentido isso? A graça é um escândalo. É loucura, não faz sentido logicamente. Ela não encontra lugar na nossa cabeça humana. Nós seres humanos, não conseguimos entender isso. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Nunca vai fazer sentido para você, meu querido. Por isso que na semana passada a gente aprendeu que é somente crendo nessa graça que é absurda, é completamente absurda. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Mas o apóstolo Paulo traz uma outra definição de graça ainda, que é mais linda. É o dom gratuito de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo tem que ser redundante, ele tem que usar um pleonasmo, ele tem que usar de argumentos que se sobram para poder explicar. Somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele escreve aos Romanos. Assim a gente define graça. Assim a gente consegue ter mais ou menos uma ideia. Mas para a gente poder percebê-la mesmo, eu quero compartilhar com vocês talvez o texto mais abrangente acerca deste tema, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, que eu tenho certeza que muitos aqui sabem até de cor, se bobear, né? Talvez não de 1 a 10, mas o 8 e o 9 com certeza sabem de cor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Para o judeu, o ar era o habitat comum dos demônios. O príncipe do ar aqui é a personificação de Satanás. Ele está falando justamente dele. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem precisamente judaica para fazer essa descrição e poder fazer essa narrativa para a gente. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos.
como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todos nós. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Deixa eu repetir isso aí. Deu-nos vida em quem? Quando? Espera aí, a gente não fez nada? Paulo não esqueceu de falar? Alguma coisa do tipo, vamos sugerir, talvez, quem sabe. Deus nos deu vida juntamente com Cristo antes da gente fazer alguma coisa boa para deixarmos de estarmos mortos e aí então, pela graça ser salvo? De forma nenhuma. Ainda estávamos mortos, ainda éramos alvo da ira de Deus, ainda éramos miseráveis pecadores, completamente imerecedores de qualquer benefício de Deus. E é neste estado purulento, terrível, medíocre, que a graça se instala em cada um de nós. Pela graça, sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Você pode tentar comparar. Eu tento aqui dar um exemplo de graça, mas nunca a gente vai conseguir. É incapaz a nossa mente imaginar o tamanho da graça de Deus. É incapaz. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Seguindo 8, esse vocês sabem de cor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Vamos ter que mexer um pouquinho na semana passada, só para relembrar. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, sem obra alguma, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Bom, esse é o texto do apóstolo Paulo, e é nele que eu quero trabalhar com vocês. Eu vou fazer uma das coisas que eu mais amo nesse mundo, que é dissecar esse texto todinho. Vamos pegar ele pedaço por pedacinho, e vamos pegar os 10 versículos de Efésios e vamos compreender exatamente o que Paulo queria dizer no seu tempo, quando ele escreveu para Éfeso, ok? Que Deus os abençoe. Posso fazer mais uma oração com você? Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor. Fala conosco essa manhã, Deus. A mensagem da Tua graça é maravilhosa, assim como a Tua graça é maravilhosa. Fala conosco essa manhã, Pai. Possamos compreendê-la de uma forma que possamos te olhar para a Tua igreja, olhar para a nossa vida de uma forma diferente. Que o Senhor nos abençoe essa manhã, Pai. Tem misericórdia de mim, me usa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês, uma coisa evidente no texto do apóstolo Paulo, que para compreender a graça é preciso ter uma noção exata do que isso significa e de que em qual contexto a graça acontece em nós. Senão não seria graça. Você tem um favor imerecido, então você está numa situação em que precisa de um favor. Se você não vive numa situação em que precisa de um favor, você não precisa de nenhum favor. Concorda? Mas a verdade é que precisamos, porque estávamos espiritualmente mortos. Você precisa entender isso. Você estava espiritualmente morto, sem comunhão com Deus, sem a menor condição de fazer uma oração e dizer um amém, sem a menor condição de ouvir a voz de Deus, sem a menor condição de compreender as suas escrituras, sem a menor condição de saber quem é Deus e o que Ele fez por você, e de compreender o que Ele poderia ter feito por você, porque estávamos completamente mortos. Morto não faz nada. A nossa teologia reformada vai dizer que nós estávamos assim em depravação total, completamente abstinentes, longe
devastados, ausentes de Deus. Se você não compreender que esse é o seu estado miserável, você não compreende a graça. Estávamos assim. Essa é a nossa situação. E é o que Paulo começa dizendo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É assim a nossa situação. Por isso, nessa narrativa, Paulo vai trazer algumas pessoas. É importante a gente entender. Vocês, quem são vocês? Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Okay? Éfeso é quem está recebendo essa carta e ele está dizendo diretamente com eles, falando deles, acerca deles. Instruindo a igreja. Hoje, século 21, eu leio isso para a gente. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Essa era a nossa situação. Nós, longe de Deus e mortos, o que acontece com a vida de quem não tem uma relação com Deus e não está agraciado por Deus? Vive debaixo de um jugo, de uma outra ordem, uma outra situação. Uma situação de desobediência. Não importa o que Deus quer ou o que Deus acha, não adianta a gente tentar compreender, quando estamos nesse estado, o que Deus acha de bom para mim, para minha família, para minha vida, a minha conduta, a ética, moral, a minha forma de se comportar, de falar, agir, beber, dirigir, qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa, não estou nem aí. Porque nada me dirige. Eu estou morto. A ordem do mundo me dirige. Simplesmente. Morto. Paulo começa a trazer mais pessoas para a cena. Anteriormente, aliás, nós costumávamos viver quando seguiam o presente tempo, o princípio do poder do ar, do Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. São eles. Existem vocês que estavam mortos em suas transgressões. E Paulo deixa claro como era a situação. Aí ele vai lembrar que muitos continuam nesse mesmo estado, e são os eles. Eles continuam na desobediência. O que significa esse princípio que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente? Faz parte do contexto histórico deles. Estar em desobediência significa estar ao contrário da ordem monarca do seu período. Era assim que você vivia em desobediência. Você tem um rei que determina como as coisas funcionam, que rege as leis do país, que diz até onde você pode ir, até onde ou quanto você paga de imposto, ou como você negocia seus produtos. Ele diz todas essas regras. E existe um rei. Quando você age contrário à vontade do rei, contrário ao reino, talvez desafiando até, ou porque é rebelde, ou porque não concorda, ou porque qualquer motivo que seja, você está desobediente. Quando o apóstolo Paulo nos fala do evangelho, ele está dizendo que existe um rei sobre nossas vidas. Estávamos mortos. Mas quando deixamos de estar mortos, nós estamos debaixo de um novo governo. Agora, se diante desse governo, eu não estou nem aí para o que ele acha, o que ele quer, para quem ele é, eu não quero saber quem é o rei, então eu vivo em desobediência. Logo, continuo vivendo a ordem do mundo e agindo de acordo com o Espírito que agora está atuando. São eles. E por fim, Paulo coloca ele mesmo na cena. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Mesmo sendo judeu, não adiantava. Mesmo Paulo sendo um religioso judeu, mesmo Paulo cumprindo todas as regras judaicas, mesmo Paulo guardando o sábado, dizimando, fazendo tudo o que ele tinha que fazer, cumprir
todas as regras judaicas, todas as centenas de regras judaicas, uma por uma. Paulo agora olha para a sua história de alguém que tentava satisfazer essa situação de pessoa morta para tentar se tornar vivo com suas próprias formas, com a sua própria força. E ele diz, vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne e seguindo os desejos e pensamentos. Quer dizer que mesmo sendo religioso, a pessoa pode ainda viver de forma desobediente. Porque a obediência não está em cumprir os elementos da religião. Esses são vocês, ali estão eles, e aqui estamos nós. Satisfazendo anteriormente as vontades da carne e seguindo os desejos de pensamento. Como os outros, éramos todos merecedores de ira. Espiritualmente mortos. Paulo deixa isso muito claro. Paulo deixa claro a respeito daqueles que estão recebendo a sua carta. Paulo fala que também estão espiritualmente mortos aqueles que nem mesmo chegaram a ler a sua carta, mas vivem de acordo como querem nesse mundo. E Paulo chega a falar de si mesmo, que mesmo com a sua tentativa humana de se salvar, nunca conseguiu e estava espiritualmente morto. Então isso nos leva a pensar como funciona essa situação, então, de espiritualmente mortos, entre vocês, eles e nós. Há pelo menos duas situações que vocês conhecem bem, que são os caminhos da não graça. Caminhos de se viver como não, em uma não evidente graça sobre nós. E isso aqui eu estou falando de gente que se chama cristão, ok? Eu nem estou considerando os eles, eu só estou considerando nós e vocês, da leitura de Paulo. Que é a religiosidade e a natureza. São duas formas de pensamento, duas maneiras de se pensar, duas maneiras de se comportar, duas maneiras de se interagir com o sagrado, sentindo-se salvo, mas na não graça. Olha só, vamos ler o que Paulo diz. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, aliás, se fosse a graça, já não seria graça. Paulo escrevendo para Romanos 11:6 exatamente sobre essa questão. Dá para eu pagar? Dá para eu me salvar? Será? Paulo diz assim, não dá. Tem que ser graça. Se for pela obra, então a graça não é graça. E Deus que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, não foi por causa da gente não, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 1:9. Quais são as duas questões? O da religião é aquele que tenta, de alguma maneira, satisfazer um senso de débito, cumprindo coisas. Isso vocês estão acostumados, a gente fala aqui de vez em quando, vira e mexe a gente bate nesse tema religião. Você ser religioso, estar religioso, ou agir religiosamente, embora infelizmente a palavra religião não tenha esse sentido, historicamente acabou se concebendo e se entendendo que a palavra religião se tornou pejorativa. Originalmente ela não significava isso. A religião, no princípio, ela tinha um sentido de piedade. Originalmente era isso que essa palavra significava. Hoje, ela tem um sentido, uma carga pejorativa e significa essa maneira ou mania da gente não conseguir confiar que tudo que Jesus Cristo fez por nós foi de fato suficiente. Então, o que a gente quer fazer? Deixa eu dar uma mãozinha para Jesus. Vou dar uma ajudinha para eu me sentir um pouco mais merecedor, para eu me sentir um pouco mais satisfeito comigo mesmo, para eu me sentir um pouco mais apto a ser santo, apto a me sentar numa igreja, apto a levantar as mãos e adorar. Aí eu olho para mim, vejo da minha semana, olha, eu fiz devocional essa semana, ouvi todos os dias devocional do pastor no aplicativo da igreja, baixei o aplicativo da igreja, eu tenho ele no meu celular, e baixei no aplicativo de todos os meus filhos, e cobrando eles para saber se eles estão ouvindo todo dia. Eu orei com meus filhos, eu dei um testemunho lá na empresa, e agora eu estou aqui domingo de manhã, e na hora que a gente canta, eu levanto as minhas mãos, eu me sinto, pai, essa semana foi jóia, e eu estou levantando as mãos porque eu estou realmente me sentindo o cara. Religião. O contrário disso também é verdadeiro. Essa semana foi atropelada, não deu tempo de fazer nada direito, eu nem consegui orar com meus filhos,
Malemar, na hora de fechar os olhos, eu disse, Deus abençoe minha família, e isso foi 2 dias só, porque os outros dias eu nem lembro a hora que eu dormi. Acordei correndo, saí correndo, briguei no trânsito, acabei, em vez de dar testemunha na empresa, dei um mau testemunho na empresa, porque eu fiquei bravo com alguém, xinguei, falei um palavrão, e todo mundo viu, e aí um cochichou com o outro, disse que é da igreja, né? Briguei com a mulher antes de vir para cá, porque ninguém saia de casa direito, a gente veio discutindo o carro, chegou aqui na porta da igreja, segura a mão, todo mundo quietinho, respira, vamos entrar como uma família feliz. E agora está todo mundo aqui sentado, e aí na hora de levantar as mãos, você... Ai, Deus, essa semana não foi legal. Eu não consigo. Isso também é religião. Você acha que foi a tua semana perfeita que te deixou apto a levantar as mãos? Você acha que foi ter feito tudo direitinho que te faz ser mais apresentável para Deus? Ou você acha que você conseguiria fazer algo para realmente ser tão bem-vindo assim por Deus? Não está nem em fazer direito, porque você nunca conseguiria, e nem fazer errado, porque mesmo fazendo errado você não conseguiria. Porque Ele simplesmente te aceitou. Simplesmente te aceitou. Agora o outro lado disso é a natureza. O lado natural vem um pouquinho das teorias de Nietzsche, que faz com que a gente perceba a religião de uma outra maneira. É possível você ser cristão, achar-se cristão pelo menos, ou dizer-se membro de uma igreja, ou vivendo uma religião, mas de forma natural, de acordo com os preceitos dele. Qual que é? Ninguém manda em mim. Se a religiosidade diz eu tenho que pagar um preço para merecer, a forma natural ou a forma da natureza de se viver diz o seguinte, pouco importa. Ninguém manda em mim. Deus não precisa mandar em mim, eu não preciso obedecê-lo. Eu obedeço. Eu sei o que eu quero. O poder está em mim, eu faço. E simples assim. E muitas pessoas vivem assim. Vivem até mesmo dentro de uma bolha chamada cristianismo, mas o Senhor, chamado Senhor, não reina, porque Ele não manda em mim. Eu escolho, simplesmente. Se por um lado o religioso está sempre se punindo, dando um jeito de fazer e cumprir para merecer, o que vive de forma natural, ele não está nem aí. Eu sou o que sou e Deus que se vire. Não preciso obedecê-lo. É justamente o antônimo. Se Deus manda, se Cristo diz, se alguém bater, dê a outra face, o religioso dá a outra face e vira para Deus e ó, tá vendo aqui, ó, tá vermelho, eu apanhei porque o Senhor mandou. Agora eu mereço alguma coisa de volta, né? Por favor, eu dei a face, tá doendo aqui. O natural, se alguém bater na minha face, eu dou de volta. E é simples, e ainda assim eu sou da igreja. Eu sei que eu estou criando um estereótipo aqui, queridos. Mas é verdade que vivemos tempos onde existem mais cristãos naturais do que religiosos. O homem natural, em que não admite que um Senhor domine sua vida. Porque se eu tenho um Deus que me salvou e pagou e gratuitamente me salvou, eu estou debaixo dele e eu não quero isso. Eu não quero estar debaixo de ninguém. Eu gosto da igreja, gosto de levar meus filhos lá, até gosto do pastor. Mas ninguém manda em mim. Eu faço do meu jeito. São duas verdades, duas mentiras para lados estranhos, mas nenhuma fala sobre a graça. São meios ou caminhos de não graça. Mas uma segunda coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo nesse texto é que nós, no caminho da graça, conhecemos a misericórdia. E olha que interessante. Vocês vão lembrar que o texto 3 termina que nós éramos alvos da ira, certo? Aí então ele continua. Todavia, ou seja, apesar de tudo, mesmo sendo alvos da ira, considerando toda a nossa possibilidade de estarmos mortos, a coisa mais imprevisível do mundo aconteceu. Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. E deu-nos, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, merecíamos a ira, pela graça,
somos salvos, então. A misericórdia dele. A misericórdia, ela tem um seguinte questão. Nós merecemos morrer. O que é misericórdia? Deus não nos dá o que nós merecemos. Ele segura. A graça é que nós não merecíamos e ele nos dá. Elas meio que se completam. O apóstolo Paulo vai trazer essas duas questões para a gente, ou vai nos fazer refletir sobre essas duas questões. A graça, ela vem amarrada à misericórdia. Ou seja, quando somos poupados de algo que deveríamos passar, Deus está sendo misericordioso com você. Merecíamos a ira, mas a misericórdia de Deus não deixou. Sua bondade olhou para nós, mesmo sabendo que a gente merecia. Mesmo sabendo que a gente merecia as trevas, ele resolveu, olha, não. Então o que a gente vai fazer? Precisa dar um jeito nisso. Então ele vem com a graça. É quando ganhamos algo que não merecemos ganhar. Essa é a graça. E somente através da graça somos salvos. Por isso, a quarta coisa é que finalmente, aliás, a terceira coisa é que somos finalmente alvos dessa graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Duas palavrinhas que a gente destaca quando a gente lê esse texto. Primeira delas, quem sugere? Fé. Outra, graça. Justamente, graça e fé. Essas duas palavras, elas estão dentro do texto e elas podem às vezes nos confundir. É importante a gente percebê-las juntas no que Paulo está dizendo. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. O que significa isso? Que a graça e fé possuem uma certa relação. Jesus, o que ele faz? Por meio da graça, ele nos atinge. Ele está sendo gracioso conosco, nos dando algo que nós não merecemos. Você não fez nada para merecer. Ah, mas pastor, eu me arrependi de todos os meus pecados, por isso Jesus me salvou? Não. Ele te salvou quando você estava morto em suas transgressões. Ele não ficou paradinho esperando você pedir perdão para ele te salvar. Ele te salvou, ponto e acabou. Eu sei, é escandaloso isso, não faz o menor sentido. Mas foi o que ele fez. Ele te salvou. Ah, pastor, não preciso fazer nada. Não. Ah, pastor, mas então eu posso viver a vida do jeito que eu quiser? Olha, tecnicamente pode. Pode. E o que eu vou fazer? Martinho Lutero foi questionado acerca desse tema. Padre Martinho, se um homem matar um outro homem e ele for salvo, no final do dia ele continua sendo salvo? E o Martinho Lutero respondeu, se um homem matar um homem todos os dias e ele for salvo, todos os dias ele continua sendo salvo. Porque a graça é maior que o pecado. Mesmo que ele continue pecando. É assim que funciona. E parece injusto, não parece? E aí você questiona Jesus, porque quando Jesus conta para a gente a história de trabalhadores, que um trabalhou o tempo todo, trabalhou o dia todo, chega no final do dia ele recebeu tantos denários. Depois chegou um trabalhador que foi chamado para trabalhar e trabalhou meia horinha só, e no final do dia ganhou a mesma coisa que o primeiro trabalhador, e ele falou, trabalhei o dia inteiro, estou ganhando a mesma coisa que o outro, e ele nem trabalhou direito, ele só botou o uniforme e já ganhou o salário do dia. O patrão resolveu pagá-lo. E isso foi graça. E pronto. Parece injusto para você? Mas a graça, de certa forma, é injusta. Porque não merecemos. Merecíamos a ira de Deus. Mas como é que funciona agora a relação da fé? Eu tenho fé e creio naquilo que Cristo fez por mim. Quando nós não temos fé, nós começamos a achar que a gente tem que pagar. A gente olha, não, será que deu certo isso mesmo? Será que o que Jesus fez na cruz foi suficiente? Será que deu para pagar toda a conta mesmo? Não ficou nem um tiquinho para trás? Será que não é melhor eu fazer umas boas obrinhas para dar uma... Vamos deixar um saldozinho assim, para quem sabe pagar alguma coisa? A gente não está tendo fé naquilo que Cristo fez. Mas agora tem uma questão. O apóstolo Paulo traz uma palavrinha aqui que vai nos ajudar a entender essas duas coisas. Fé e graça. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé.
E isso não vem de vocês. O isso, no grego original, é uma palavra usada para justamente buscar uma referência e dizer a respeito do que ele está dizendo. O que ele está dizendo não vem de vocês. O problema é o dedômetro. O isto está apontando para quem? Se o isto estiver apontando para a fé, ou seja, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto, a graça, não vem de vocês. Então a fé vem de mim. Eu tenho que crer. E eu preciso me esforçar para crer, eu tenho que crer, eu vou dar um jeito de crer, eu preciso crer, eu tenho que crer. Você tem que crer. Só é comigo. E aí você vai ficar louco. Ou você muda o isto. Isso não vem de você, o quê? A fé. Então eu preciso pedir graça. Eu tenho que fazer um jeito para Deus ter graça por mim. Eu vou ter que pagar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu creio que Jesus pode me salvar, mas eu preciso pagar. Porque o isto é a fé. A fé não vem de mim, mas a graça tem que vir. E como o apóstolo Paulo já disse, se eu preciso de obra, a graça não é graça. É um texto que a gente vai rever agora. Mas graças a Deus que o grego não é uma língua tão complexa assim. Quando você pega o isto, ele é neutro. O que significa que ele não aponta para um objeto, ele não aponta nem para a fé e nem para a graça. Ele aponta para esse sistema que você está vindo aqui. Isso vem de Deus, tanto a fé quanto a graça. Ou seja, vamos relembrar um pouquinho da nossa profissão de fé? Deus te escolheu na sua eternidade, ok? E isso historicamente se manifesta um dia em você. E você passa a crer. Por ação de quem? O Espírito Santo. Não vem de você. E você passa a crer no quê? Na graça de Deus sobre você. Aquilo que Cristo fez para te salvar, que também não veio de você. Entendeu? Tanto a fé quanto a graça não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras. Não por obras. Não tem obra. Para que ninguém se sinta nem um pouquinho merecedor. Você não merece. Eu não mereço. Martinho Lutero não merecia. Apóstolo Paulo não era merecedor. Ninguém é merecedor. Todos pecaram. Todos nós. O homem mais santo que você conheceu na face da terra não merece. Ninguém merece. A única pessoa que merecia era o próprio Cristo. Mas ele, sendo merecedor, se tornou pecado para que eu e você assumíssemos o lugar dele. E é nisso que nós cremos, porque ele fez isso por graça. Olha lá, se é pela graça, não é mais pelas obras. E se fosse, a graça já não seria graça. Romanos 11, 6. Mas para você guardar, a graça não é de graça. Pastor, deu um nó na minha cabeça agora. O que o senhor quer dizer com isso? Está falando até agora que é graça. O que eu quero dizer é que para você não custa nada. Mas para Jesus custou. Você percebeu que eu pulei alguns textos de Efésios? 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo. De que maneira Ele nos ressuscitou com Cristo? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Uma coisa é você dever um dinheiro para a prefeitura, você chega lá na prefeitura, naquele período de anistia, e eles cancelarem a sua dívida. Ninguém pagou pela sua dívida, nem a prefeitura. Eles cancelaram. Mas a nossa dívida foi paga. Alguém teve que pagar. Ela foi de graça para você. Mas nós fomos ressuscitados com Cristo por causa daquilo que Ele fez. Sabe por que ressuscitamos com Cristo? Porque Ele morreu. E Ele precisou dar a vida dele. Entenda e perceba, houve um custo altíssimo para que você fosse salvo pela graça. Só que você não precisou pagar. Cristo pagou. Uma segunda verdade que a gente precisa guardar é que a graça faz parte de um plano de Deus. Lembra quando eu disse? Quer dizer que se eu sou salvo pela graça, então eu não preciso fazer nada. Não. Então eu não preciso nem ser bonzinho? Tecnicamente não. Não preciso nem ir na igreja? Olha, se você não quiser ir, ninguém vai te obrigar.
A sua salvação depende disso? Não depende disso. Por um outro lado, o apóstolo Paulo diz que somos criação de Deus. E Deus nos regenerou. Deus restartou a nossa vida. É como, sabe quando você está jogando um videogame, o seu carro já bateu para tudo quanto é lado, e de repente você vai lá dar um reload no jogo, e ele fica novinho de novo? Para andar direito, para fazer as curvas direito, para não dar mais falha, para não dar mais erro. Foi isso que Jesus fez conosco. Ou seja, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fomos salvos para isso. Ele nos salvou para esse fim. Ele nos salvou para sermos melhores do que somos, os quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, para você refletir, guarde isso. Quando não é graça? Quando é graça, eu já disse. Mas quando não é? Mérito para ser abençoado ou desprezado. Toda vez que você tem aquele sentimento, eu não vou na igreja, não, eu não estou muito bem. Querido, isso não é graça. Quando você não estiver bem, venha. Venha, porque é aqui que você encontra a graça. Porque se você for esperar estar bem para vir na igreja, você não vai vir nunca. É quando você pensa assim, Deus, eu ia pedir pela minha família, mas eu ando tão longe do Senhor que eu estou até sem jeito, não vou orar. Ore. E o contrário, é quando a gente começa a se dedicar de uma forma tão extrema que a gente começa a achar que nos tornamos privilegiados diante de Deus. Vai chover mais na minha horta, o meu carro vai ser o único que não vai bater na rua, eu sou o único que tem tudo bom e perfeito, o saldo da minha conta está sempre bom, porque eu... Não é graça. Não existe. Mérito para ser abençoado ou desprezado, não é graça. Outra coisa que não é graça. Minha espiritualidade é superior ou inferior baseado na minha performance pessoal. Aquele momento que você está na ceia, você olha para o coleguinha do lado, você sabe que ele está com problema, está endividado, aí você olha para você mesmo e fala assim, aqui o pão, vinho, eu mereço. Não. O contrário também é verdadeiro. Por fim, quando não é graça, quando você faz ou deixa de fazer toma lugar do que Cristo fez por você. Cuidado. Eu sou o pastor que mais convida pessoas para trabalhar na igreja. Sou. Eu escuto o sermão dos meus amigos pastores e se eu pegar aqui uma série que eu já preguei já uns 40 vezes esse ano aqui, 35 eu devo ter desafiado você a trabalhar. Sou. Mas eu também sou o que mais digo, isso nunca vai te fazer mais salvo ou menos salvo. É um privilégio, é o que eu sempre digo. E sempre te convido a esse privilégio. Que Deus te abençoe e que você possa guardar essa mensagem com você. E na próxima semana a gente continua com mais um marco da reforma. Vamos orar?